Existe uma pergunta que atravessa séculos, religiões e gerações. Uma questão que desperta curiosidade, dúvida e até descrença. Afinal, o diabo realmente existe? Ou seria apenas uma construção simbólica, uma representação do mal criada ao longo da história? A Bíblia, porém, apresenta uma resposta direta, firme e profundamente séria. Ela não descreve Satanás como uma ideia abstrata ou uma simples personificação do mal, mas como uma criatura espiritual real, dotada de inteligência, vontade e influência. Mas quem é Satanás segundo as Escrituras? Ele tem origem, possui aparência, atua de que forma e até quando sua presença continuará impactando o mundo e a vida das pessoas? Para compreender essas respostas, é necessário voltar à base, ao relato bíblico, aquilo que as Escrituras realmente revelam. E ao longo deste vídeo, você verá como a própria Bíblia esclarece cada um desses pontos. Se este tema faz sentido para você, já deixe seu comentário e curta o vídeo, para que dessa forma continuemos a produzir mais conteúdos de qualidade, porque essa reflexão pode mudar completamente sua forma de enxergar a realidade hoje. Satanás realmente existe? Essa não é uma dúvida moderna, nem uma questão recente. Ao longo dos séculos, muitos passaram a tratar o diabo como símbolo, metáfora ou construção religiosa. Mas quando abrimos a Bíblia, o cenário é completamente diferente. No livro de Jó 1:6, o texto afirma de forma direta que Satanás veio também entre eles. A cena é clara, objetiva e profundamente reveladora. Ele não surge como ideia ou representação, mas como uma presença real, consciente, alguém capaz de dialogar, de questionar, de agir. As Escrituras continuam reforçando essa realidade quando o próprio Jesus declara que Satanás não permaneceu firme na verdade. Há aqui um detalhe decisivo. Não se trata de um conceito abstrato, mas de uma criatura espiritual que fez escolhas, que assumiu uma posição, que passou a exercer oposição. Dentro do relato bíblico, portanto, não estamos diante de um mito, mas de um personagem real na história espiritual da humanidade. E isso naturalmente conduz a uma nova pergunta. Se Satanás é real, como ele é descrito nas próprias Escrituras? Ao longo da história, ele foi representado de inúmeras formas, frequentemente associado a figuras grotescas. Você pode ver ele com chifres, cauda e aparência monstruosa. Essa construção visual, porém, não nasce do texto bíblico, mas de tradições artísticas, mitologias e interpretações culturais acumuladas ao longo dos séculos. Quando voltamos às Escrituras, o cenário novamente se altera de maneira significativa. A Bíblia não descreve Satanás por meio de uma forma física definida, mas utiliza a linguagem simbólica para revelar sua natureza e seu modo de atuação. Em 2 Coríntios 11:14, lemos que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Uma descrição que não aponta para a aparência literal, mas para a estratégia, engano e capacidade de manipulação. Em outra passagem, ele é comparado a um leão que ruge, reforçando não um aspecto visual, mas seu comportamento, sua intenção e sua postura. Então podemos dizer que Satanás pode ser aquilo que for necessário para ele cumprir o seu objetivo. Dentro do relato bíblico, o foco nunca está em como ele parece, mas em como ele age. E isso nos leva a uma compreensão ainda mais profunda. Afinal, quem é realmente Satanás dentro da narrativa das Escrituras? As Escrituras mostram que ele não foi criado como inimigo, nem como uma força originalmente má. A própria Bíblia afirma que Deus é perfeito em todos os seus caminhos, como lemos em Deuteronômio 32:4, onde está declarado que nele não há injustiça. Essa base é fundamental para compreender que a origem da oposição não pode ser atribuída ao Criador. O próprio Jesus
oferece uma declaração profundamente reveladora ao afirmar, em João 8,44, que Satanás não permaneceu firme na verdade. Essa afirmação indica algo decisivo. Em algum momento, ele esteve em plena harmonia com os padrões divinos, mas escolheu um caminho diferente. A oposição não surge como falha de criação, mas como resultado de uma decisão consciente. É exatamente nesse ponto que surge o significado do nome Satanás, o opositor. Não apenas alguém contrário a Deus, mas alguém que passou a desafiar sua soberania e influenciar o curso da história humana. O relato de Gênesis descreve esse momento crítico ao mostrar a serpente conduzindo o primeiro casal ao engano, um evento posteriormente reafirmado em 2 Coríntios 11:3, onde se diz que a serpente enganou Eva. Desde então, a presença dessa influência não desaparece do cenário bíblico. Pelo contrário, ela passa a atravessar gerações, moldar sistemas e impactar silenciosamente a forma como o mundo pensa, age e se organiza. A Bíblia não diz que Satanás controla o mundo no sentido de possuir cada pessoa como um boneco, mas afirma algo muito sério sobre o sistema em que vivemos. Em 1 João 5,19, lemos que o mundo inteiro está no poder do maligno. E essa frase não fala de um domínio apenas sobre crimes ou coisas obscuras, mas sobre um alcance amplo, uma influência que atravessa mentalidades, valores e padrões que passam a parecer normais para a maioria. O próprio Jesus reforça essa ideia quando se refere a Satanás como o governante do mundo, mostrando que existe uma estrutura de domínio sobre este sistema, não necessariamente por força visível, mas por controle indireto, por direção de pensamentos, por distorção do que é verdade e por influência sobre o que as pessoas amam, buscam e priorizam. E é exatamente por isso que a Bíblia também diz, em 2 Coríntios 4,4, que ele cegou a mente dos descrentes, porque quando a mente é cegada, o coração passa a caminhar sem discernimento e a pessoa segue um caminho que acredita ser livre, quando na verdade está sendo conduzida. Ao mesmo tempo em que a Bíblia descreve Satanás como uma força ativa e influente, ela também estabelece algo essencial para o equilíbrio do entendimento cristão. O poder dele possui limites. As Escrituras nunca apresentam o diabo como uma entidade onipotente ou capaz de agir sem restrições. Pelo contrário, o próprio relato bíblico demonstra que sua atuação ocorre dentro de permissões e fronteiras bem definidas. No livro de Jó, por exemplo, Satanás aparece diante de Deus, mas não age de forma autônoma. Em Jó 1:12, fica evidente que ele só poderia ir até onde lhe fosse permitido, revelando que sua capacidade de ação não é absoluta, mas condicionada. Esse detalhe é crucial, pois desmonta a ideia de um poder ilimitado e reforça que nenhuma força pode ultrapassar a soberania divina. Tiago 4,7 amplia ainda mais essa compreensão ao declarar: oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Essa afirmação seria impossível se Satanás tivesse domínio irrestrito sobre os humanos. A resistência é possível justamente porque o poder dele não é invencível nem inevitável. A Bíblia, portanto, não incentiva medo excessivo, mas vigilância, discernimento e firmeza espiritual. Dentro da perspectiva bíblica, Satanás é descrito como perigoso, astuto e persistente, mas nunca como absoluto. Seu poder é real, porém limitado. Sua influência é ampla, porém não irresistível. Se a influência de Satanás não ocorre por controle direto ou imposição forçada, então de que maneira ela se manifesta na vida de uma pessoa? A própria Bíblia esclarece que sua atuação acontece de forma estratégica, sutil e profundamente psicológica. O diabo não é descrito como alguém que age apenas por eventos extraordinários,
mas como alguém que opera principalmente por engano, distorção e manipulação de percepções. Em 2 Coríntios 11:14, as Escrituras afirmam que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Essa declaração revela um aspecto central de sua atuação. O engano não vem necessariamente por aquilo que parece mal, mas muitas vezes por aquilo que aparenta ser bom, razoável ou até desejável. A influência ocorre quando a mentira assume aparência de verdade, quando o erro se apresenta como algo inofensivo, quando decisões passam a ser justificadas por conveniência em vez de princípios. O próprio relato do Éden ilustra esse padrão. A serpente não impôs, não forçou, não ameaçou, mas questionou, sugeriu, distorceu. Em Gênesis 3, o ataque ocorre na percepção, na dúvida, na interpretação da realidade. É exatamente esse o campo onde a influência se torna mais poderosa, a mente. Por isso, a Bíblia declara em Tiago 1,14 que cada pessoa é atraída e enganada por seus próprios desejos. A atuação de Satanás encontra espaço não na imposição, mas na exploração de inclinações, emoções e vulnerabilidades humanas. A influência, portanto, não se estabelece pela força, mas pela sedução das ideias. Dentro da narrativa bíblica, a influência de Satanás nunca é descrita como algo distante ou restrito a personagens do passado. Ela atravessa o tempo, se adapta às épocas e encontra espaço exatamente nas fragilidades humanas, nos pensamentos que cultivamos, nas escolhas que justificamos, nas prioridades que assumimos quase sem perceber. E é justamente nesse ponto que o relato deixa de ser apenas uma explicação teológica e passa a se tornar uma questão profundamente pessoal. Porque se essa influência é real, então surge uma necessidade inevitável para todo cristão: compreender como resistir, como se proteger e como permanecer espiritualmente firme em um cenário de constantes pressões invisíveis. Se a Bíblia revela que a influência de Satanás é real, ela também oferece uma certeza profundamente encorajadora. O cristão não está indefeso. As Escrituras nunca apresentam o servo de Deus como alguém vulnerável ou abandonado diante desse conflito invisível. Pelo contrário, a resistência é descrita como possível, prática e eficaz. Em Tiago 4:7, encontramos uma orientação direta e poderosa. Sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Essa declaração estabelece um princípio espiritual extraordinário. O diabo não é invencível, sua atuação não é irresistível, e sua influência não supera a firmeza daquele que permanece leal a Deus. A mesma segurança aparece em 1 Pedro 5:9, onde somos instruídos a permanecer firmes na fé. A resistência, portanto, não é apresentada como um confronto dramático, mas como uma postura contínua, uma decisão diária, um posicionamento interior. Satanás pode tentar, pressionar, enganar, mas não pode dominar aquele que se mantém espiritualmente vigilante. Dentro da perspectiva bíblica, a força do cristão não está em si mesmo, mas na relação que mantém com Deus. E é exatamente essa proximidade que transforma medo em confiança, insegurança em firmeza e conflito em esperança. Embora a Bíblia revele que Satanás exerce influência sobre o mundo, ela também apresenta uma declaração profundamente consoladora. Seu tempo é limitado. Em Apocalipse 12:12, encontramos uma afirmação direta e carregada de significado. O diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Essa passagem não apenas descreve um estado de atividade intensa, mas estabelece um limite inevitável para sua atuação. Dentro da narrativa bíblica, portanto, o domínio de Satanás não é permanente nem absoluto.
Ele opera sob restrições temporais e caminha em direção a um desfecho já determinado. As Escrituras mostram que a história não avança para o caos, mas para a restauração, não para a vitória do mal, mas para sua remoção definitiva. Essa perspectiva transforma completamente a forma como o cristão enxerga o cenário atual. As pressões existem, os conflitos são reais, as influências são constantes, mas nada disso altera a certeza fundamental apresentada pela própria palavra de Deus. O mal tem prazo, a oposição tem limite e o desfecho já foi estabelecido. Compreender quem é Satanás, como atua e quais são os limites de seu poder não é apenas uma questão de conhecimento bíblico. É uma fonte de equilíbrio, discernimento e segurança espiritual. A Bíblia não foi escrita para alimentar medo, mas para fortalecer fé, não para gerar ansiedade, mas para sustentar esperança. O conflito existe, mas a vitória também. A influência é real, mas o amparo divino é maior. E acima de qualquer incerteza humana, permanece a garantia central das Escrituras: Deus nunca perde o controle de sua criação. Se esta reflexão fez sentido para você, fortaleceu sua fé ou trouxe clareza, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas também possam compreender o que a Bíblia realmente ensina. E se quiser, deixe seu comentário. Ele pode inspirar os próximos estudos e conteúdos.